Rodar a vinheta, vamos lá. No programa de hoje, uma dupla mais que dinâmica. Um é bioquímico, empresário e está à frente de um dos partidos que tenta dar uma nova cara para a política. O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro. Isso é um absurdo, isso aqui é a síntese do autoritarismo. O outro é um dos maiores juristas deste país, o craque do PowerPoint da Lava Jato, o ex-deputado federal. Vamos desistir do Brasil? Uhul, isso aí, pessoal! Deltan Dallagnol. Os vídeos igual meu show. Fala, Dallagnol. Tranquilo? Semi-tranquilo, né? Tranquilo nunca, né? No Brasil, ultimamente, ninguém tá tranquilo. Não, semi-tranquilo, sempre semi-tranquilo. Aqui nós estamos sempre tranquilos. Olha quem tá lá, ó. Olha lá quem tá aí, ó. Quem veio te assistir, ó. Chiquinho Pão de Hambúrguer. Ele é contra. Felipe. Deixa eu falar. Ô, Dallagnol, isso aí, ó, o negócio. Os caras, você pode ser também, como é que fala lá, igual o Bolsonaro, ser inelegível? Não, hoje eu tô elegível. Agora vai existir uma discussão futura, assim, sobre a minha elegibilidade. A decisão que aconteceu antes, agora, ela foi uma decisão sobre o meu registro de candidatura. E a decisão, ela não declara a minha inelegibilidade. O fundamento, eles discutem isso, mas o que faz trânsito em julgado, que a gente chama em direito, o que se consolida é a decisão e não o fundamento. Sim. Então isso pode ser rediscutido. E pode ser rediscutido nas instâncias técnicas, primeira e segunda, e com um monte de prova e informação que a gente não discutiu da primeira vez porque nem era relevante. Porque vamos lembrar que a regra não tratava da existência de reclamações disciplinares, que é, se você disser o Deltan é feio e protocolar, lá vira uma reclamação disciplinar. A lei fala, assim, que se tornaria inelegível alguém que saísse do Ministério Público com um processo disciplinar, que envolve uma decisão. É como um processo criminal em que o cara vira réu, tem uma decisão prévia. Só nesse caso se tornaria. E eu não tinha nenhum processo, então a gente nem discutiu as reclamações das pessoas. Você saiu do Ministério Público para ser candidato. Não pode sair do Ministério Público para ser candidato quem tem alguma treta, que tem algum processo ali. Processo instaurado. Só que os caras usaram isso para tirar você da parada. Porque você estava enchendo o saco. Cara, Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vocês assistiram aquele vídeo lá daquela menina italiana lá, vereadora? Sim. Pickpocket. Esse era o efeito que eu tinha lá na Câmara. Lá. O pessoal me via, era o cara que incomodava e falava pickpocketer aqui. Então eles fizeram certo de te tirar, porque a gente não aguenta pickpocket, enchendo o nosso saco. Agora, eu achei isso uma sacanagem com o eleitor, né? Como é que o eleitor do Paraná ele viu isso? Cara, atacou o que existiu de mais sagrado, que existe mais sagrado na democracia. Veja que a gente passa o ano com o TSE fazendo campanha divulgando: seu voto vale, vá votar. A festa da democracia. Exatamente, festa da democracia. E aí passa a eleição de modo inconstitucional, ilegal, contra toda a jurisprudência, contra a lei, porque, como você disse, a lei previa que se tornava inelegível quem saía com processo disciplinar. Não quem tinha contra si reclamações, alguém vai lá, protocola, qualquer besteira, é uma reclamação. E eles fizeram uma interpretação desviada, o que nem eles admitem fazer, você ampliar a interpretação para você restringir um direito político como de votar, de ser votado, derrubando aquilo que tem de mais sagrado uma democracia. Jogaram no lixo aí o voto de 345 mil paranaenses. 345 mil é voto pra caramba, né? É muito voto. Caramba. Fora todo o apoio que a gente recebeu de fora, Emílio. As doações que eu recebi para minha campanha, por Pix, aquelas doações de crowdfunding, vieram mais de fora do Paraná do que de dentro. O apoio que a gente recebe é imenso. A gente representava causas lá. E o que eles fizeram foi silenciar alguém que incomodava o sistema. Ô, Dallagnol, você estava falando da democracia. Aí alguns falam que a democracia é relativa. Essa democracia relativa está vencendo aqui no Brasil, na tua opinião? A gente vive, sim, a ameaça muito forte à democracia. A gente vive uma escalada de arbítrio, um enfraquecimento da democracia. E hoje, pilares fundamentais estão erodidos. Quando você olha para a ideia central da democracia, é uma ideia de Estado de Direito, de império da lei. Mas no Brasil, a gente tem donos do poder. Donos do poder é uma ideia oposta ao império da lei. Sim. O que significa? Significa que ele usurpa o poder que devia estar na lei. A lei é uma expressão do poder popular, da soberania popular, o poder está sobre o povo, ele expressa esse poder por meio da lei. Aí, os donos do poder, eles afastam a lei, quebram a lei, rasgam a Constituição, dizem que a Dilma está elegível quando a Constituição expressamente dizia que estava inelegível, como o Supremo fez agora, condenam os caras do
8 de janeiro, apenas desproporcionais, passando por cima de todas as regras do direito penal democrático, censuram a liberdade de expressão por meio de uma série de decisões lá do TSE, acabando com as redes sociais das pessoas, violando o direito básico fundamental da liberdade de expressão, praticam corrupção. E quando se olha para o Supremo Tribunal Federal, quem são os ministros que têm poder? São aqueles que se colocam debaixo da lei ou aqueles que se colocam acima da lei? São aqueles que se colocam acima da lei. Os que se colocam abaixo da lei, eles não têm poder, porque o poder está na lei. Mas o cara que está disposto a interpretar, decidir contra a lei, contra os fatos, esses mandam no país. Porque aí todo mundo quer agradar, porque sabe que eles estão dispostos a beneficiar amigos e prejudicar inimigos. Então, mas não foi sempre assim. Por exemplo, Pedro I, ele fez aquela Constituição para ele. A primeira Constituição, que é meio outorgada, ele fez para ele. A gente sabe que aqui é autoridade, sempre é autoridade. Sempre quem vai lá e... Autoridade. A autoridade sempre leva o jogo. E a gente sempre... Isso que é triste no Brasil. Até saiu a pesquisa que a gente até outro dia falou. Eu não lembro onde é que foi isso aí. Que no Brasil a democracia é só na hora do voto. Na hora do voto que eles vêm procurar o povo, você vai lá, escolhe o candidato tal, e vota. Acabou a eleição. Você não apita mais nada. Você não apita mais nada. Você não tem Não vale nada. Vale nada. Emílio, isso existe sim. Tanto que lá em 1650, como se disse, vem de longo prazo. 1650, Padre Antônio Vieira dizia que os verdadeiros ladrões do Brasil não eram os ladrões de galinhas, não era o batedor de carteira, mas eram os governantes portugueses que, enquanto os ladrões de galinha roubavam e eram enforcados, o que acontecia com os governantes portugueses que nos roubavam? Roubavam e enforcavam. E é o que a gente vê hoje, é o que aconteceu na Lava Jato. Esse povo que praticou uma série de desvios, inclusive um condenado em 3 instâncias, que está na presidência da República, uma vez assumindo lá, o que ele fala? Ele fala de amor, mas ele pratica ódio. Ele aparelha o Estado para se vingar de adversários políticos, para violar a liberdade de expressão do jornalista, dizendo que agora fake news é crime, para criar investigações sem fatos criminosos contra quem atuou na Lava Jato. O que a gente vê é um aparelhamento do poder para serviço dos donos do poder. Agora você não tem medo, que nem tá no Novo, o Eduardo, vou estender pro Eduardo a pergunta também, de comprar essa... briga? Não é uma briga, mas trazer o Dallagnol. O que o Dallagnol soma e Dallagnol quer ser prefeito de Curitiba. Viva Curitiba! Eu e a Margarida. Eu tô ligado. A gente sabe. Vamos conversar disso. Pra ter o cargo. Tô ligado. Mas você não tem medo de você vir candidato novamente, agora pelo Novo, e fazer a mesma pataquada com você, não? Obrigado. Todos nós temos medo na vida. Coragem não é você não ter medo, é você enfrentar o medo que você tem, não como quem se atira num precipício, mas como quem, com trabalho, com estratégia, com perseverança, constrói uma ponte sobre o precipício. E a razão pela qual eu entrei no Novo é porque o Novo é o único partido que tem coragem de enfrentar os donos do poder no Brasil. Donos do poder aqui, quem pratica arbítrios, quem suprime o poder da lei e toma sobre si, estejam no STF, estejam no governo ou pratiquem corrupção. Essa é a razão pela qual eu me uni. É esse time de pessoas patriotas, idealistas, que decidiram, como eu, não desistir e lutar para mudar o Brasil. E Morgado, tem mais um fator importante. O Novo não abandona os heróis do Brasil. Sim. Nós não vamos abandonar as pessoas que lutaram até o fim por dignidade, por integridade, por respeito ao pagador de impostos, né? Respeito pela civilidade, de fato, do povo brasileiro. E a minha interpretação aqui, Emílio, é que a gente está vendo a pior crise institucional desde a redemocratização. Nós voltamos a discutir direitos civis no Brasil. Mandato de gente honesta. Pessoas honestas tendo as suas redes sociais caladas, censura. Gente, olha o retrocesso que nós estamos vivendo agora. Ou nós temos coragem para comprar essa briga, ou talvez a nossa democracia não vá conseguir resistir aos próximos anos. Então o momento é agora e a gente faz essa convocação. Mas isso é meio mundial, né? É meio mundial isso aí. Não é meio mundial? Na Israel também? Tem lugares que defendem as liberdades de modo muito consistente. Estados Unidos defende de modo muito consistente as liberdades em geral. Vários países europeus estão avançados nisso. A gente vive hoje um retrocesso. A gente vive um estado em que antes nós achávamos que o nosso grande problema era a corrupção, e hoje os mesmos corruptos que a gente afastou na Lava Jato retomaram o poder e agora, confiantes, com a confiança de que eles podem tudo, eles podem inclusive dominar o país mesmo praticando grandes atos de corrupção, eles estão colocando as mangas de fora para aparelhar o Estado, para perseguir inimigos políticos, perseguir adversários políticos, silenciar redes sociais. Então a gente está numa escalada de arbítrios governamentais e judiciais que a gente não tinha.
Mas não era previsto isso quando a gente cita tanto mãos limpas, assim, manobra jurídica? O que faltou para ter uma blindagem, na sua opinião, para Lava Jato? Porque agora você é ficha suja. E o Partido Novo, olha que ironia do destino, o Partido Novo não aceita ficha suja, né? E, obviamente que é porque você foi colocado nessa situação. O que faltou para ter uma blindagem mais jurídica? Só para começar, mais uma vez, o TSE não me declarou minha inelegibilidade. Então, eu não estou ficha suja, né? Hoje não estou. Isso vai ser discutido, está aberto a novas discussões. Agora, é realmente uma ironia. Por quê? Porque o Partido Novo, a grande preocupação é buscar a integridade. Vai seguir fazendo processos seletivos, critérios de integridade para ingresso nele. É uma preocupação. Certo. Agora, o que eles estão fazendo é defender o próprio império da lei contra aqueles que querem usurpar a lei. E a gente previa, assim, uma reação. É a história da mãos limpas a reação contra quem combateu a corrupção. Agora, a gente não previa uma reação tão forte. Porque na mãos limpas, até o Di Pietro, ele se afastou lá com uma centena de processos respondendo, mas não teve uma perseguição política num grau que teve hoje e não teve uma pessoa condenada em 3 instâncias, livrada por um tribunal, assumindo a presidência. E veja o que é ironia agora. Você vê, Dilma, elegível. Peraí, mas ela sofreu impeachment. Não tem lógica. Então, mas você sabe outra coisa Lula que não tem lógica? Outra coisa que não tem lógica, tem lá o Kobayashi lá. O Kobayashi estava lá, o Chiquinho Pão de Hambúrguer, eles estavam discutindo lá. O programa deles é ruim. Pânico que é melhor programa da Jovem Pan. O programa deles é muito ruim. É esforçado. Eles são esforçados. Aí eles estavam discutindo. Aí o cara estava discutindo o negócio da Lava Jato. O problema da Lava Jato, porra, tem réu confesso. Exato. O cara entrou lá, e falou, eu roubei. Devolveu o dinheiro. Tá aqui o meu dinheiro que eu roubei. Eu roubei desse, daquele, não sei o quê. Tinha aí o que? Não vale a prova, que era a prova do Botafogo, do Santo, do Brahma, o amigo do amigo. Aí o cara falou o seguinte, isso não vale. Por quê? Não valeu. Porque não valeu. Que eu decidi. Aí o cara devolveu o dinheiro. E agora? Como é que nós ficamos nisso, Dallagnol? Você que foi o cara, você que inventou isso. Exatamente. É surreal. É uma inversão total de valores no Brasil. É um absurdo. É um absurdo. E essa decisão do Toffoli, ela não para de pé. Os argumentos, primeiro ele disse o seguinte, olha, não teve aqui um pedido de cooperação internacional para obter os documentos do exterior. Primeiro que nem era necessário, tá? Mas porque a Odebrecht, ela contratou uma empresa, foi lá, tirou os documentos dela mesmo e trouxe para o Brasil e entregou. Qualquer pessoa pode trazer do exterior e entregar. Mas vamos dizer que fosse necessário. A gente apontou, existiu um pedido de cooperação. Toffoli disse, não existiu. Tava lá nos autos que existiu. Aí veio a imprensa, todo mundo pressionou. Aí, de repente, o ministro da Justiça, o mesmo que sumiu lá com os vídeos 8 de janeiro, que disse que não existem, que desapareceram, falou, não encontramos agora o pedido de cooperação depois de muita pressão. Aí a gente espera que o Toffoli vai voltar atrás e ele fala, não, tem outro fundamento aqui para minha decisão, que é o fato de que as cooperações com os países estrangeiros foram ilegais. Mas espera aí, e ele fala, e ele justifica o que ele fala, com base numa sindicância instaurada para investigar a nossa cooperação internacional. E foi instaurada no Ministério Público. Ficou 1 ano investigando, ouvindo autoridades, colhendo dados, informações de todo tipo. Fizeram uma devassa. Qual foi a conclusão? Que foi tudo regular. Tudo regular. Essa conclusão, com dezenas ou centenas de páginas, foram encaminhadas para o Supremo, só que ele não menciona isso. Eles colocaram num apenso lá no Supremo e decretaram sigilo. Aquilo que prova que a decisão dele não tem fundamento. Então, você vê uma decisão sem fundamento sendo sustentada, o que faz parecer que é uma conta de chegada, que se quer anular as provas que implicam mais de 400 políticos em corrupção de 26 partidos. E aí é engraçado que se ele fosse derrubar o acordo, ele tinha que pagar o preço e dizer, não, então tá bom, devolve os 3 bilhões aí para o Odebrecht. Mas ele diz, não devolve os 3 bilhões, não dá nem para entender a decisão dele. O que parece é que ele não quer gerar um escândalo na sociedade, ele tá mandando devolver esse dinheiro, manteve isso, mas derrubou as provas que poderiam implicar uma série de pessoas por corrupção. É que nem o Bolsonaro tentando incriminar o Bolsonaro de qualquer maneira. Né? Os caras, cada hora vai... Val do Açaí. Que é? Sempre acaba na Val do Açaí. Val do Açaí. Lembra? Sempre acaba nela. Sim, a Val. Sempre Val acaba nela. Eu queria perguntar pro presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, o seguinte. Tem uma entrevista sua... O Sam é 30, hein? Ele é. Eu sou. Ele é. E por favor, Reginaldo. Os filiados mais ativos. Reginaldo. Não, eu não sou... da mesa. Eu não sou... Peraí que o Eduardo quer falar uma coisa sobre esse slogan aqui. Como é que vai mudar, A gente vai mudar o slogan agora, porque a gente trouxe a pessoa que prendeu o L, né?
Agora você prendeu o L. Não, eu sou um economista ortodoxo e tenho uma visão liberal. Meu amor, eu sou ortodoxo. Belo trabalho, hein? Eu e meu homem na leste. Lindo trabalho você faz. Ele e o Siqueirinha. Não, é que tem o Siqueirinha, meu homem da leste. O Siqueirinha foi meu aluno, hoje é meu amigo, grande economista, tá lá na... Mas eu não sou filiado. Partido, e claro, se fizerem um bom trabalho, eu voto, e se não fizerem, não voto. Mas você deu uma entrevista para a Gazeta do Povo bastante polêmica, eu diria. Você fala que o bolsonarismo se apropriou da pauta liberal de economia, que fez um governo em 3 anos vergonhoso e antiliberal. E aí, mais para o fim, isso a gente tem que lembrar que era primeiro turno, tá? Mais para o fim, você fala que o Novo iria enfrentar 2 adversários, né? O bolsonarismo e o petismo, que são as principais máquinas de formação que o país já viu. Eu queria que você falasse um pouco do que você julga antiliberal do bolsonarismo e o que o Novo poderia ter feito se tivesse no poder. Acho que ao longo do governo Bolsonaro nós fizemos algumas críticas e até algumas fortes por perceber que o caminho que estava sendo tomado em alguns momentos poderia trazer o PT de volta. Isso estava perceptível. Infelizmente, a gente estava certo, né? E com o retorno do PT, isso ficou escancarado. Evidentemente que nós lançamos o nosso candidato, o Felipe Dávila, numa eleição muito difícil para mostrar as pautas do Novo, sobretudo na economia, naquele momento que a gente defende, né, de uma abertura radical de mercado, privatizações, enfim, aquilo tudo que você já conhece, que é as pautas econômicas do Novo. E era uma eleição muito difícil. No segundo turno, evidentemente que muitas pessoas do Novo apoiaram o Bolsonaro, inclusive o governador Zema, que abraçou a sua campanha e quase virou a eleição lá em Minas Gerais. É verdade. Que quase, inclusive, foi o responsável por praticamente empatar a eleição. Mas nós entendemos que o Paulo Guedes foi um ministro excepcional, tentou muito, mas infelizmente não conseguiu a articulação que precisava dentro do Congresso, talvez por outras prioridades do governo Bolsonaro naquele momento. Nós entendemos que para um governo conseguir aprovar essas medidas, não basta apenas uma narrativa, não basta apenas as propostas. É preciso ter de fato vontade e comprar as brigas que precisam ser compradas, né? Hoje, entretanto, houve reformas importantíssimas. Aliás, hoje nós podemos ter algum crescimento de PIB, podemos ter alguma projeção por causa das reformas que foram feitas pelo governo Bolsonaro, e a gente tem que tirar o chapéu, né? E nós não escondemos isso. Mas, infelizmente, também tinha uma janela de oportunidade para aprovar outras reformas importantes que poderiam deixar o Brasil muito melhor, como a reforma administrativa, por exemplo. Então, mas você não acha... Muita gente fala, né? Fala, o Lula voltou por causa do Bolsonaro. Bolsonaro também, o que o Bolsonaro falou. Lógico, o Lula... Pô, mas como se a gente não viu o que aconteceu na eleição? A gente acompanhou. Dia a dia, vocês também, pô. Vocês acompanharam tudo. Não é isso também, porque é muito fácil falar, não, ganhou porque o Bolsonaro... Perdeu pra ele mesmo. O Bolsonaro agora tá inelegível, então, pô, beleza, Bolsonaro, vamos achar um novo caminho. Mas eu acho meio injusto. E tudo que o Bolsonaro fez é sempre o Temer. O Temer trouxe isso. Bolsonaro não fez nada. Não, ele não fez nada. Nada. Não fez nada. Porcaria. Só fez moto. Não fez nada. O Bolsonaro não fez nada. Mas, Emílio, o Bolsonaro fez muita coisa importante. Quando você olha a balança comercial, foi recorde da balança comercial. Quando você olha lucros estatais, foi recorde de lucros estatais. Quando você olha o emprego, deixou com o menor nível de desemprego desde 2014. Quando você olha a comparação com o governo Dilma, o crescimento de PIB, se você comparar com o primeiro governo Dilma, cresceu 5 vezes mais. Comparar com o segundo governo Dilma, o PIB anual, a média, cresceu 15 vezes mais. E justamente por isso, no segundo turno da eleição, no primeiro turno eu não me manifestei, porque se eu me manifestasse apoio, eu falar lá, oportunista, quer tirar a casquinha. Exato. Mas no segundo turno, no dia do anúncio, na noite, eu declarei apoio ao Bolsonaro, à direita, no segundo turno, por existir um alinhamento de visão na área econômica, de princípios e valores. Eu acho que a gente não tem que idolatrar ninguém. Eu só idolatro Deus. É meu único ídolo. Fora de Deus, eu defendo princípios, valores, e vários princípios e valores são alinhados. E por que eu entrei no Novo? Porque eu vejo no Novo um grupo de pessoas idealistas e patriotas que lutam com coragem por pautas como combate à corrupção, defesa da vida e da família. O único partido que entrou contra a descriminalização do aborto pelo STF, defende contenção aos desmandos do governo, contenção aos arbítrios do Supremo Tribunal Federal, mais emprego e renda, defesa da liberdade de expressão, algo muito caro para o Novo, foi contra o projeto da censura, criou um projeto anti-censura e ainda coloca, concordando aqui com o meu grande amigo Mota, a colocação de todos os bandidos
na cadeia, não passar pano pra bandido. Essa é uma bandeira muito importante do Novo. Posso chamar o Mota? Opa, o Mota aí. Ah, garota. O Mota. Bom demais. O Mota tá numa elegância, né? Polo. Boa. Sempre. Tem pergunta aí, Mota? Eu tenho um monte. Então manda. Vou fazer duas perguntas em um aqui pro Deltan. Deltan, eu queria saber duas coisas. Primeiro, se a sua entrada no Novo sinaliza a intenção de disputar alguma candidatura majoritária ano que vem ou em 2026. E a outra pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que eu fiz para o Moro, quando ele esteve aqui algumas semanas atrás. Olhando a sua trajetória, se você pudesse voltar no tempo, tem alguma coisa que você teria feito de muito diferente? Mota, adorei as duas perguntas. Vou começar pela primeira, quando você perguntou sobre a intenção. A intenção do cargo. Mota, eu não sou... minha visão não é de cargo, minha visão é de transformação. Mesmo quando eu fui para Brasília, eu fui com a ideia de que o cargo de deputado seria um instrumento para transformação, mas não é o único. Então, eu não entro no Novo pensando em cargo, entro pensando em servir. E se me perguntar qual que é o melhor caminho para servir, o melhor caminho é colocando mais de 200 deputados, senadores, que tenham os compromissos que os mandatários do Novo têm com o combate à corrupção, com integridade, com contenção da esquerda, com contenção dos arbítrios do Supremo, com segurança pública, com liberdade de expressão. A hora que a gente colocar mais de 200 lá, a gente vai mudar o país. E qual é o caminho para a gente colocar mais de 200 lá? É eleger um monte de gente boa vereadora ano que vem. A batalha em 2026 começa ano que vem na eleição para vereadores, porque são eles que depois vão sair e disputar o cargo para deputado federal e fazer fotos para a gente colocar um monte de gente boa. Então a minha visão é de transformação. Se você me perguntar o que eu quero é chamar a gente para se filiar ao Novo. Se você está em casa, vem, se una a esse time para nos ajudar, seja se candidatando, seja apoiando candidatos, seja chamando outras pessoas para esse grande time. É como numa torcida de futebol. Você vai, você torce, você apoia, você tá junto com o jogador, você estimula, você grita, você chama, você convoca. Eu vejo o Novo em grande medida como um time de pessoas apaixonadas pelo Brasil. E o que eu quero é chamar um grande número de pessoas para essa transformação. Cortar a minha cabeça no Congresso Nacional. O meu objetivo é colocar 200 outras no lugar. É fazer o meu melhor, preencher o Congresso Nacional de gente boa. Se o melhor caminho, se o partido entender, o time entender, a comunidade entender, as pessoas entenderem que o melhor caminho para isso é, eventualmente, eu me candidatando a X, Y, Z, meu nome vai estar à disposição. Mas sempre com foco na transformação, não num cargo específico. E em relação à tua segunda pergunta, eu me arrependo grandemente de alguma coisa? Não, porque eu sempre lutei por verdade, por justiça, por fazer o que é certo, e eu tomei as decisões que, dentro das informações que eu tinha disponíveis, era a decisão que eu acreditei melhor para contribuir para essa transformação. Eu entrei no Ministério Público pela mesma razão pela qual eu saí, para fazer o melhor com os instrumentos, as condições, os talentos que Deus colocou na minha mão para servir a Deus e servir a sociedade. E isso eu mantive com coerência, desde o dia 1 até hoje, e vou seguir até o final da minha vida. E se eu não seguir é porque algum dia eu me perdi. Não na profissão, mas na vida. Ô, Eduardo... Tem que fazer um breakzinho só para a rede. Pro Reginaldo. Grande audiência, hein? Maravilhoso. Você tá eleito, viu? Segundo número. Prefeito de Curitiba. E viva Curitiba. E viva Curitiba. A nossa audiência tem um pouco de dúvida a respeito do Partido Novo. Por quê? É isso que eu vou perguntar. Do Amolim. Do Amolim. Ainda? Porque vocês ficam já foi. Não, é porque vocês ficam falando que o Novo apoiou o Lula. E não é verdade. Vamos mudar esse refrão que você solta agora. Agora vai ser prendeu o Lula. Não. Esse vai ser o refrão agora. Quem é do Novo votou no Lula. Muitos. Não é verdade. Eu falo uma meia dúzia aqui, porque eu não sou X9. Eu não sou X9. Acredito que o Novo também não apoiou. De jeito nenhum. O Novo tem 35 mil filiados. Aí, ó, tá vendo? Acho que o João foi o único que deu publicidade ao seu voto. É muita... Muito sapatênis. Aí, ó, que bonitinho, o Chapolin. Esse fez pro Novo ele ter 100 meia, Samir. Esse fez gostoso, Mas ele saiu do Novo. Porra, a bandeira da força sindical. Mas não, é colocaram também. Já saiu do Novo. Saiu do Novo faz tempo. O Novo está num crescimento de expansão excepcional. Nos últimos 5 meses nós tivemos mais filiações novas do que 2020, 2021, 2022. É o maior crescimento da história. O prefeito de Joinville é do Novo, né? Do Novo, estava aqui. Ele veio aqui. Melhor prefeito do Brasil, 92% de aprovação. Tem muita aprovação aqui.
Qual que é o nível de aprovação que você comentou comigo lá? 92% de aprovação. A gente até brinca que é o padrão Coreia do Norte de aprovação, acima de 90%. A população está atendendo excepcionalmente, é um excelente quadro do partido. A gente vê aqui pela audiência aqui, ó, porque os caras são... A audiência do Pânico é muito chata. É muito chata. Exigente. E tem o Delari é mais lá, ainda. Né? O Delari fica passando as mensagens aqui que mandam. Boa, e Delari. Tem o Reginaldo, que é muito bravo também. Olha lá o Reginaldo. Ele tá com faz o break, Reginaldo, um break pra Rede Jovem Pan. Estamos aqui com o Deltan Dallagnol. Você entra no Instagram dele, é Deltan Dallagnol. O Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, o Insta dele é ERF Ribeiro. ERF Ribeiro. Tá aí pra vocês. O Dallagnol e os nossos convidados de hoje. Vai lá, manda o break aí, Reginaldo. Pom. Muito bem, estamos de volta. Posso chamar o Mota again? Mota. Então, Mota, manda lá, Mota. Agora eu vou fazer uma pergunta pro Eduardo. Eu queria saber, Eduardo, o que mudou efetivamente no Novo depois da saída do João? Eu diria que a gente conseguiu resgatar a essência do partido, Mota. Foram 3 anos de visões filosóficas diferentes dentro do partido, de estratégia, e que com a saída do João e de boa parte dos apoiadores dele que estavam no Diretório Nacional, isso agora traz uma coesão muito forte para o partido. Nós também fomos obrigados a rever dogmas e questões que estavam atrapalhando o nosso crescimento, que a gente aqui discutiu na última vez, né? Sim. O próprio uso dos recursos do fundo partidário. Lembrando que lá em 2011, quando o partido foi fundado, o fundo partidário era uma fração do que hoje, nem existia fundo eleitoral, as emendas eram muito menores do que eram hoje. Então o sistema se moldou para praticamente inviabilizar aquilo que nós propunhamos em fazer como partido político. E aí nós tínhamos 2 opções. Bom, ou a gente se abraça às nossas convicções e morre afogado, ou nós nos ajustamos às circunstâncias e passamos a ser competitivos de fato. E foi isso que nós fizemos. Nós trouxemos o partido, discutimos em convenção, Mota, de forma democrática, abrimos a palavra para todo mundo e decidimos que o partido iria se modernizar. Agora nós usamos os rendimentos do fundo partidário. Vamos abrir a discussão agora e muito provavelmente vamos usar o fundo eleitoral para sermos competitivos. Profissionalizamos o partido, agora nós temos dirigentes com tempo de dedicação exclusiva ao partido, né? E isso tudo está se mostrando em resultados. Nós, por uma estratégia errada também do antigo Diretório Nacional, nas eleições de 2020 a gente acabou disputando em apenas 46 municípios. Imagina, um partido que estava em ascensão, você vai disputar em apenas 46 municípios. Agora não. Nós já estamos numa projeção de mais de 300 cidades, podendo passar de 400 cidades, e não importa o tamanho da cidade, Emílio, importa o tamanho da vontade daquelas pessoas de levarem o Novo e fazer a diferença, e é isso que mudou, e que está fazendo o partido crescer tão rápido. Boa. Você não acha que a direita, a gente fica discutindo aqui, não tem um líder, um camisa 10, no final vai jogar, o Bolsonaro está inelegível, o Zema sempre é uma aposta, vocês já tem aí uma referência que fala, não, a gente vai apostar neste cavalo, ou vai ficar no meio... Eu acho que seria temerário a gente fazer essa aposta agora. Acho que a estratégia deve ser: vamos ocupar os espaços nas eleições de 2024, vamos eleger bons prefeitos, vamos eleger bons vereadores e formar uma base forte para as eleições de 2026. Quem quer que seja o líder da direita que venha para tirar o PT, exatamente. Mas que a direita tem isso, a gente estava discutindo lá outro dia, por exemplo, que nem os caras da direita não vão em audiência pública. Não. O cara normal. Ele não vai canhoteiro. E junto. Ontem eu tava conselho tutelar, a mesma coisa, porque fica discutindo esse negócio, o cara fica, banheiro, não sei o que e tal. É o conselho tutelar que vai lá, só tem canhota. Com a bandeira abraçado. Só vai canhota. Aí o que acontece? O cara toma o espaço. Opa. E aí quando chega para resolver o negócio, a canhota leva e fala, pô, mas o que é isso? Mas o que tá me deixando triste... O quê? É as mulheres que estão sendo condenadas pelo 8 de janeiro lá. Porra, bicho, esse é um negócio que dá uma tristeza, né? A gente dá uma frustração, porque você vê uma senhora de 60 anos de idade tomando 17 anos de cana. Demais. Tá errado isso, não tá, Dallagnol? Tá errado demais. Tá errado demais. Não tá certo isso. Não tá certo de modo algum. E eu queria fazer um comentário sobre isso, mas eu queria começar dizendo que uma das coisas que motivou minha decisão foi o fato de que o único partido que propôs a CPI contra o abuso de autoridade para conter os arbítrios do Supremo foi qual? Foi o Novo. E arrecadou mais de 500 mil assinaturas em apoio. Onde você olha, nos pilares centrais hoje do conservadorismo, da direita, o Novo está ali firme e forte. E quando eu olho para essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é errada de todos os modos que você analise. Primeiro, eles invocaram aquela tese lá do crime multitudinário, crime de multidão. Se é uma briga de torcida, basta você provar que a pessoa está lá. Vírgula.
essa teoria ela só foi inventada porque você não tem como comprovar. Mas nesse caso específico do 8 de janeiro, você está cheio de câmera de vigilância. Você pode identificar o que cada um fez ou não fez. E mais, existem câmeras que mostram que alguns decidiram não depredar ou até impedir a depredação, o que levanta uma dúvida que deve gerar absolvição dessas pessoas nesses crimes se não houver uma prova individualizada. Mais ainda, essa teoria do crime multitudinário só pode ser aplicada se você provar que a pessoa estava lá no meio da torcida, no contexto da briga, com a intenção de brigar. Se tem um pai de família lá no meio da torcida protegendo seu filho, você não pode denunciar e condenar esse cara pelo crime multitudinário de multidão. Então você tem que ter uma prova de que ele estava lá no meio com essa intenção. E não existia essa prova no caso dessas pessoas que foram condenadas no primeiro momento, lá 2 a 17 e 1 a 14 anos. Mas o Código Penal prevê que você não pune crime impossível. O que é isso? É um crime quando é o meio que você usa para fazer aquele crime, o Código Penal chama de absolutamente ineficaz. O meio não é capaz de produzir resultado. Não se realiza, né? Eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que eu quero matar aqui o Emílio Surita e eu dou água para ele achando que é veneno ou que a água é capaz de matar. Eu estou empregando um meio que é ineficaz. Ele vai tomar água e vai ficar bem. Eu posso ser punido por tentativa de homicídio? A resposta da nossa lei é não. Não importa a tua intenção. Não importa se você cogitou, se você preparou. Importa o que você fez e que aquele meio era absolutamente ineficaz. E aí eu pergunto para vocês, aqueles senhorinhas lá no 8 de janeiro, eles eram capazes de aplicar um golpe de Estado? Claro que não, né? Abolição violenta do Estado Democrático de Direito? Então, mas claro que não. Então, o que eles estavam fazendo era, no máximo, na pior das hipóteses, incitar o exército a agir. E aí é outro crime com a pena bem menor. Por isso que eles deslocaram, porque a pena seria bem menor, aí eles deslocaram para crimes e penas maiores que não estão configurados. O que é uma vingança. É um Supremo Tribunal Federal no modo vingança. No modo empalamento e enforcamento em praça pública para que ninguém mais ouse chegar perto e fazer o que eles fizeram. Só que praticando enormes injustiças individuais. Mas aquilo lá eu achei o seguinte, eu achei sacanagem de todo mundo, dos políticos que deixaram os caras acreditando. Pô, tinha gente aqui no Ibirapuera acreditando, falava, meu Deus, o que vocês estão fazendo aí? Aqueles áudios que vinham. Faz 72 horas. Então ninguém chegou lá e falou, gente, sai daí que não vai acontecer nada disso, né? Foi todo mundo, e muito político ficou quietinho, foi viajar, foi embora e deixou aquela população perdida, tomar essa decisão. Agora, e encana uma senhora... Pô, eu achei... Generalizar, sabe, né? É injusto. É injusto. Uma senhora lá, frequentadora da Igreja Batista, uma pessoa... É injusto. É injusto, absolutamente injusto. Ô, Dallagnol, o que você acha da possível indicação do ministro Flávio Dino para ser para pegar a vaga do STF? Olha, eu tô tentado a dizer aqui que a indicação é muito boa, porque se eu disser que é muito boa, aí o Lula não nomeia. Então vamos dizer que é muito boa. O que você vê que o Dino fez no Ministério da Justiça foi... Ele fez algumas medidas que marcaram a gestão dele. Como tá toda hora no tweet comentando o que está acontecendo no país, atacando adversários políticos. Ele fez uma medida também muito importante que foi... Ele tá fazendo a coletiva do caso Marielle, que eu não sei por que ele fez a coletiva, porque ele não é investigador, não é policial, não é nada. Eles criticavam a espetacularização da Lava Jato, em que eram os procuradores levando informações do seu trabalho para a sociedade. Ele não trabalhou nesse caso, não sei por que ele estava lá. E tem ainda uma outra medida relevante da gestão dele, que é perseguir adversário político, é mandar instaurar inquérito por fake news, que não está no Código Penal, que não é crime, em relação a pessoas que são adversárias políticas, mas mandou instaurar investigações contra a Lava Jato sem dizer qual é o crime. E eu te digo por que ele não disse qual é o crime do Código Penal, porque não tem crime. Então o que a gente vê é uma pessoa que fora do Supremo, sem todas as proteções do Supremo, já está fazendo o que fez. Imagina se entrar no Supremo. Será que ele vai parar de perseguir adversários políticos? Será que ele vai parar de perseguir as pessoas que lutam contra a corrupção praticada por quem quer que seja, inclusive pelas pessoas do partido que hoje está no governo? Eu acredito que não, mas a resposta fica para cada um. Então, se você me perguntar o que eu acho, eu tenho que apoiar o Flávio Dino, porque eu tenho certeza que ele não entra. E aí eu faço um reforço, né? Porque diante da falta de credibilidade, da queda de credibilidade do judiciário, a saída é a política. Não tem outra, né? Você precisa eleger pessoas, melhorar as leis, melhorar a fiscalização e, principalmente, melhorar o equilíbrio entre os poderes. E é nesse contexto que o Novo reforça o convite para as pessoas participarem da política. Eu sei que o pessoal está cansado, sei que a gente está frustrado, sei que a gente está decepcionado com o resultado das eleições, mas o momento agora é grave e nós não podemos Como desistir. Como retoma o equilíbrio entre os poderes, na sua opinião? Eu acho que teve uma sinalização muito forte do Congresso na última semana.
né? Apesar de talvez não ser a melhor forma, mas era a forma que foi encontrada. A primeira foi aprovar um marco temporal no Senado, né? Em clara resposta ao avanço do Supremo Tribunal Federal. E outra foi a obstrução em protesto à votação, né? A colocada em votação ali da legalização do aborto. Essas são formas de se criar um certo constrangimento, pelo menos entre os poderes, para que se freie o avanço que o STF estava fazendo acima do Congresso, que era legislar, que é a função do Congresso Nacional. Vamos ver se isso vai continuar e se o Supremo vai voltar às suas competências, né? É o que a gente espera, marco temporal, você diz? Porque agora vai virar... É bom pro MST, pô. Agora você vai ter cara invadindo... Já começaram, inclusive. Lógico. Mas isso também é um absurdo, né? Voltar um negócio já estava resolvido, isso aí já estava resolvido, né? Que coisa, hein, Dallagnol? Por que volta isso, hein? A gente tem 3 grandes problemas no Supremo. Um é a insegurança jurídica, refletida nesse caso o marco temporal. Não aconteceu só ali. Aconteceu na Lava Jato, quando eles mudam as regras e aplicam para o passado, anulando as condenações. Acontece no caso do direito tributário, em que eles mudaram uma regra tributária e aplicaram para o passado, gerando uma enorme insegurança jurídica para todo o meio empresarial. O segundo problema é o problema do ativismo. É o ativismo judicial contra a maioria da sociedade, usurpando aí a função do poder legislativo, quando quer descriminalizar a posse de drogas para uso pessoal, quando quer descriminalizar o aborto, quando proíbe a entrada da polícia na favela, o uso de helicóptero, aqui invadindo o poder executivo, não mais o legislativo. E você tem o terceiro problema, que é do abuso ou do arbítrio. Que aí acontece uma série de outras situações, de restrição de liberdade de expressão, o caso dos empresários bolsonaristas com operações que eram de pesca para tentar ver se achava alguma coisa sem ter crime que eles tinham praticado. Você vê nesses inquéritos instaurados sem distribuição, em que o julgador investiga, é acusador, é juiz ao mesmo tempo, em que você vê as medidas sendo conduzidas diretamente pelo juiz que depois está julgando o caso, em que ele traz para ele, como juiz universal, uma série de casos que não seriam dele. E eu vi uma reportagem recentemente querendo comparar com a Lava Jato, mas não tem nada a ver com a Lava Jato. Porque as prisões preventivas alongadas do Alexandre de Moraes estão sendo feitas fora da lei, sem acusação formal contra as pessoas. A Lava Jato só mantinha presas as pessoas com revisão em 3 instâncias dentro da lei e com acusação formal oferecida dentro do prazo legal, que é 30 dias. Então a Lava Jato nunca prendeu, não pode ser acusada de prender para forçar uma delação, porque os requisitos da prisão eram examinados em 3 instâncias e só prendia quando estava previsto o requisito e a pessoa era acusada dentro de 30 dias. Todas as outras comparações, se quiser estabelecer, elas também são furadas. A Lava Jato seguiu estritamente a lei. O Alexandre de Moraes está julgando esse caso sem ter qualquer competência do Supremo Tribunal Federal. Não tem uma pessoa com foro privilegiado ali. Já a Lava Jato julgava as pessoas que estavam compondo a mesma organização criminosa de desvio de dinheiro público, com os mesmos lavadores de dinheiro, com os mesmos partidos, com as mesmas empresas envolvidas. O caso estava todo relacionado. E se você for olhar, não existe nenhum abuso efetivamente praticado na Lava Jato. Quando as pessoas querem discutir e argumentar sobre possíveis abusos. Quando você olha para o Supremo Tribunal Federal, se rasgou a Constituição, se rasgou a lei que está lá atrás. Não, guardou na gaveta. Tá guardado na gaveta. Tá guardadinha na gaveta. Lá no Mas quando precisar... Deixa eu perguntar para você uma coisa agora, você que domina essa região jurídica. A Rosa Weber saiu fora. Quem o Lula vai? Vai ser o quê? Mulher negra? Eles querem mulher negra? Sim, eu tô pressionando. Mulher e negra. Isso. Sim. Que é o PSOL quer mulher, que é a canhota. O que você acha que o Lula vai... Quem você acha que vai ser o nome? Ele vai escolher alguém que seja leal a ele, como ele já mostrou na primeira escolha. E isso piora aquele quadro que a gente falou de donos do poder, porque você escolhe pessoas não por critérios constitucionais, de notório saber jurídico, de reputação ilibada, mas pessoas que, como foram o Lewandowski, que ele falou que foi o único ministro que ele não se arrependeu, que foi o melhor, foram leais a ele por todo o tempo. Então esse é o critério. E aí ele vai fechar os olhos, e aí mostra a hipocrisia da esquerda, para colocar aqueles que o público dele quer, que estão respeitando aí a diversidade. E o que a gente vê é um silêncio da esquerda em relação a isso. Muita gente que criticaria o Bolsonaro, diria que o Bolsonaro é misógino, é machista, tá agora, e é da esquerda, tá silenciando simplesmente porque é o Lula que tá lá. Passando o pano. Agora, uma coisa que a gente fica pensando é que a mecânica da corrupção política, ela não muda. Não acabou a Lava Jato, mas a gente vê emendas em troca de partido, licitações de empresas. Como é que está acontecendo hoje a corrupção na política, que você sabe tão bem? Gente, é um absurdo. Não sei se vocês acompanharam aquela operação Hefesto envolvendo o Lira.
Aquela operação EFS, ela começou em primeira instância, ela passou a descobrir uma série de desvios ali, salvo engano, da educação e da saúde, de um dos dois. Foi kits de robótica exatamente para material escolar. Milhões enviados. Sumiu isso aí. E aí fizeram buscas e apreensões, acharam papéis que implicavam Lira. Certo. E aí mandaram para o Supremo Tribunal Federal, corretamente. Caiu nas mãos de quem? Do ministro Gilmar Mendes. Certo. Aí ele coloca sigilo sobre isso. Pode colocar sigilo sobre isso? Claro que não. É corrupção. É matéria de interesse público. E aí ele tranca isso dizendo que já existiriam indícios em relação ao Lira desde o começo. Não existia. Eram as emendas do Lira? Sim, mas o que diz todo o entendimento consolidado? Que você só manda para o Supremo quando você tem provas concretas, indícios concretos do envolvimento daquela pessoa com foro privilegiado. E foi o que o Ministério Público, a Polícia e o Judiciário fez quando surgiu evidência concreta do envolvimento dele no crime. Exato. Não bastava a emenda. Mas é o que os caras fazem agora. Mas é o consórcio. Né? Por exemplo, aquele caso que teve agora daquele dinheiro que aquela empresa, o Sami falou aqui, que tem 300 milhões, 200 e pouco milhões, funcionário. Só tinha um funcionário. Aquilo é o quê? Ministério da Saúde. Saúde. Né? É saúde, né? Saúde. Que era o quê? Era kit, não sei o quê? Não, era mas ninguém fala. Algum remédio que via da China. Da China, era um representante. A gente deu a notícia aqui. Tinha um funcionário. Mas não é só o consórcio, né? É o jogo político que a gente fala também. O consórcio... Porque a imprensa, se a imprensa vai em cima, vai a fundo, aí você acha. E por que ela não vai a fundo? Ela não vai porque a enceradeira está no momento. A enceradeira vermelha. A enceradeira não é mais passapano, é a enceradeira. Nós temos a nossa. Só passar aqui, uma enceradeira valita. Tá rodando. É uma valita modelo. Você ganhou, Dallagnol. Super luxo. Olha aqui, ó. Temos agora a enceradeira. Não é mais passapano, você precisa da enceradeira. Aliás, não adianta, Delari, olha o que tá suja a enceradeira. Ó, Delari. Porque tem muita poeira pra limpar. Olha isso. Olha o que tá sujo isso aqui, ó. Tem muito que encerar. Precisa limpar a nossa enceradeira aqui. Concurso da mais bela enceradeira. Mais bela enceradeira. E aí eu não sei se vocês viram o que aconteceu no final desse caso. O Gilmar Mendes, ele trancou a investigação com esse argumento que, a meu ver, não se sustenta. E aí ele ia levar pra turma. Eu pensei, não, a turma vai reverter, porque ele vai levar pros outros ministros. Aí ele matou no peito e disse, não, eu vou levar pra turma, porque isso aqui é jurisprudência consolidada, e matou o caso que investigava, a meu ver, completamente sem fundamento, ele matou essa investigação, que investigava um chefe de poder. E aí a gente volta para aquela questão. A gente precisa de times, de pessoas que sejam dispostas a lutar contra os donos do poder, com coragem, lutando por valores e um time unido. Nós precisamos lutar contra esses desmandos dos donos do poder no Brasil. E o Eduardo falou que tudo isso traz desesperança, mas a gente estava vindo para cá com o motorista Uber e ele estava falando dessa desesperança dele. E aí ele perguntou, e vocês, o que eles vão fazer? E a gente comentou com ele, olha, a gente está no novo, a gente está formando um time de pessoas, a gente quer levar um monte de gente pro Congresso para mudar essa realidade, a gente precisa que as pessoas se envolvam. Aí ele disse, olha, eu estava com desesperança, mas ouvindo vocês, vendo o que aconteceu com você, Deltan, que você se ferrou e tá aí, se levantando e lutando, que você não desistiu, isso nos traz esperança. Aliás, ele deve estar nos escutando agora, viu? Boa. Ele falou que ia escutar. Isso aí, espera aí que você vai perder esse emprego do Uber já que os caras vão acabar com o seu emprego. Vão taxar o seu Uber aí, ó. Você vai ter que trabalhar com a carteira. Vão substituir pelo correio, profissional. Vem o correio aí, correio Uber. Muito bem. Bom, eu queria agradecer. Tô bom, legal. Então, Deltan, agora você é do Partido Novo. 30. Sou desse grande 30. Desse time de do pessoas. Sami. E o homem dele na Lesp. Na verdade, eu só sou amigo do Siqueirinha, que é... Meu homem, que é o melhor deputado estadual de São Paulo. O melhor deputado estadual e quem sabe vai sair para prefeito. Agora, mas quem sabe vocês... Ele tá com uma namorada, uma gaúcha bolsonarista, linda. Tá aprendendo a tirar. Comprou uma garrucha. Comprou uma garrucha. Comprou uma glota. Matou 2 cabras semana passada. Olha lá, ó. Olha ele aí, ó. Zé Trudel. Gauchinha bolsonarista. Passo fundo. Ô, Deltan, obrigado pela sua presença aqui, ó. Vou passar um Instagram, é Deltan Dallagnol com 2 L's e é Dallagnol. Dallagnol com 2 L's e o Eduardo Ribeiro, presidente do Partido Novo, o Insta dele é ERF Ribeiro.
Você entra lá para seguir. Obrigado, viu, o Dallagnol? Obrigado pela sua presença. Agradecer também a presença do Eduardo aqui. Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado, Emílio. Obrigado, Surita. Venho aqui sempre... Claro. Posso só dizer pro pessoal que eu deixei uma caixinha de perguntas lá no Instagram sobre a filiação pro Novo. Então, se você tiver dúvida que não foi esclarecida aqui no programa, depois manda lá. Depois do programa, assiste o programa até o final, manda suas dúvidas aqui, o pessoal vai discutir. Depois manda lá nas perguntas as dúvidas que vocês tiverem. E que vocês possam se unir a esse time pra gente lutar juntos pela transformação do Brasil. Um time de pessoas guerreiras que não desistem e que são apaixonadas pelo Brasil. Obrigado, enorme prazer estar aqui com vocês, com toda essa audiência maravilhosa, com você também, Mota. E pra encerrar, senão eu vou apanhar depois, o Felipe, que tá aqui, você sabe que antes ele era PT, né? O Felipe Monteiro. Não, Felipe Monteiro. Felipe Monteiro. Ele tava reclamando, ele falou, me defende. Eu falei, olha, ele tava aqui, vocês começaram falando dele, ele falou, me defende. Eu falei, olha, ele era PT... E eles chamam agora ele de PP, né? Eu falei, daqui a pouco ele vai virar no Novo. É a minha nova missão, é trazer ele. Aquilo é um puta canhoteiro. Nossa senhora. Canhoteiro vai do mudar jardim. ele. Existe esperança. Não, aquilo é canhoteiro. Canhoteiro de primeira. Esquerda caviarzíssima. Vamos converter. Azeite trufado. Azeite trufado. Vai no Nino, Cotina, vai afogar. Ele fala dos pobres comendo caviar, pô. Eu nunca vi isso na minha vida. Mas isso tem muito aqui, ó. Que é a turma do Boulos, hein? O Boulos é capaz de ganhar aqui. Não é? A turma fica brava quando eu falo. Mas é uma possibilidade real. Possibilidade tem todo mundo, né? E vocês viram o Congresso ali, a briga que deu no Congresso? Sim. Aí falaram assim, todos e todas desçam do palco. Aí alguém foi lá depois perguntar, por que vocês não desceram? Falaram todas e todas, não falaram todas. Se fosse todas, estaria Que maravilhoso. Deixa eu agradecer o Mota. E aí, Mota? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Uma honra, um abraço pro Eduardo e pro Deltan. Muito bem. Eu quero passar mais uma vez as palestras do Mota. Se você quiser fazer palestra aí sobre a segurança pública, é meia hora com Mota, é isso, Mota? Isso, meiahoracomota@gmail.com. É isso aí. O Mota vai lá fazer se manja muito. Pô, ele fundou o Novo, né? Ele fundou o Novo. Demais, li o livro dele. Fundou e afundou. Sou fã. Sim. Ele funda e afunda, né, Mota? Mas pegou o bote antes de afundar. Quem afundou foi o Chapolin. Você pegou o bote. Graças a Deus saiu. Eu fiquei com o lado da fundação. A fundação era com o meu outro companheiro. Mas é muito bom conversar com gente bacana, gente boa, trocar ideia sempre é muito gostoso. Obrigado, Dallagnol. Obrigado. Vou fazer o break agora. Manda lá, Reginaldo. Vamos pro break. Uou, cadê Reginaldo?